falei, amor, é a hora de buscar o O Estevão. Estevão, porque esse processo inteiro a gente ficou sem Sem o o Estevão. E pensa na dor que é ficar sem um filho. Pra pai de verdade, pra mãe de verdade é doído. A gente tava lutando por um e Ficando sacrificando, o outro. sabe? E, O- tipo Sem assim, nem saber o que tá acontecendo. Não, ele sem não nem entende saber. nada. Papai e mamãe, tipo assim, ele não Sumiu sabia do cadê o nada. papai e mamãe dele. Ele não sabia. E isso ele tinha um aninho, né, vida? Menos, um Menos que um aninho, aninho, tipo. E pra nós, assim, imagina a Mariana, sem a cria dela. E aí aqui tá, né? A gente, mais uma vez, Deus fortaleceu nós. Porque nesse processo todo mundo falava assim, vocês têm muita fé. Aí vem outra fase da Mariana. A Mariana falou assim, você só sabe o tamanho da sua fé quando você precisa usar ela. Se você não precisar usar, você nunca vai saber o tamanho da sua fé. E nós na fé, e tá, conseguiu. Aí é hora de buscar o Estevão. o Estevão. Leonardo foi de ônibus. Aí eu falei assim, olha, de carro é meio complicado trazer ele, porque eu ia levar ele sozinho, né? Eu vou de ônibus, que aí eu vou de ônibus, volto de ônibus. Nisso a gente precisava de mais coisa que não coube no carro. Eu voltei para Rio Brilhante, 17 horas de viagem de ônibus, porque o E ônibus eu vai em São parando Paulo, ali e sozinha. a Mariana em São Sim. Paulo e tá. E aí, aí esse foi o sofrimento. Eu acho que esse foi o pior dia da minha vida. Foi esse o pior dia. Ah, Leonardo, não foi no dia que o Tomás faleceu, ou eu dando spoiler, né? Não foi. Foi nesse dia. Eu voltei buscar o Estevão na sexta-feira. Falei, amor, não vou voltar no sábado porque eu tô muito cansado. Eu vou ajeitar nossas coisas. Eu descanso pro sábado e domingo. No domingo eu volto à noite com o Estevão pra ele ir dormindo no ônibus. Tá tudo planejado. Voltei, arrumei as coisas, arrumei Estevinho. Vi o Estevinho, dei aquele abraço. Ele me abraça, tipo assim, neném, né? Quando dá 8 horas da noite do sábado, a Mariana 9 lá, né? manda uma mensagem pra mim. Leonardo, a bolsa estourou. Gente, eu tava super bem, repouso praticamente absoluto, tava fazendo pouquíssimo esforço. Tomei um banho e tava secando meu cabelo. Porque eu sequei meu cabelo, eu senti uma cólica muito forte e fiquei tonta, baixou minha pressão. Eu sentei, né, pra não desmaiar. No que eu sentei, senti saindo água. Eu falei, nossa, isso aqui não é normal. Aí fui conferir, falar que eu fiz xixi, né? É coisa de grávida. Aí eu falei, não, isso aqui não é xixi. E aí eu mandei foto pra doutora, ela falou, olha, fica atenta, porque parece que é bolsa rota quando a bolsa estoura. Vai pra uma maternidade mais próxima daí que você tá, porque a gente não tava em São Paulo, a gente tava no ABC Paulista, que é uma cidade próxima a São Próximo. Paulo. É Mauá, ela tava em Mauá. E aí a gente... Eu não tava afim de ir pra Você se maternidade, imaginava né? que a história era assim? Não fazia ideia. E aí eu fui, procurei ali maternidade mais próxima de mim, apareceu uma lá. Eu fui, Nossa, no Google ali, assim. no Google. Google. Pedi um Uber, Sabendo que nosso filho tinha uma malformação muito rara. tava e- com balão na traqueia, não podia nascer. E não podia nascer em qualquer lugar. E com um Prematuro. balãozinho na traqueia. E prematuro ainda. Não era hora dele nascer. Tava com 29 semanas e alguns dias. Não, quase 30 semanas e 6 dias eu tava. E aí eu fui pra essa maternidade. Cheguei lá, era 11 horas. Não, mas aí são duas histórias em momentos diferentes. Porque eu tava aqui. Isso que é o mais louco, porque ao mesmo tempo que uma coisa estava acontecendo em São Paulo, você estava aqui em Rio acontecendo Brilhante. Exatamente. E E aí eu falei assim, poxa, não dá pra eu pegar E aí assim, né? Mais uma vez, vão o anel e fica os dedos. Porque ela falou pra mim, mas ela falou assim, ó, pode dormir que eu vou ver se é ou não. Quando dá 3 horas da manhã, ela me liga. 3 horas da manhã não, meia-noite ela me ligou. Tô no hospital, a bolsa tá estourada, vem pra cá. 1.200 quilômetros. Cara, eu me senti incompetente. Falei, cara, por que que eu vim? O que que eu vou fazer? Se eu for de carro, é 10 horas. Se eu for de ônibus, é 17. E o Estevão dormindo ali, ó, pronto pra ir comigo, cara. E eu, tipo assim, olhando meu filho, tendo que deixar ele mais uma vez. Porque no dia que a gente foi pra São Paulo, ele ficou chorando. E eu e a Mariana saímos de carro pra Camburante pra fazer a oclusão. E eu vendo meu filho ali, eu deitadinho no colchão no chão. Cara, vou ter que deixar o Estevão de novo. Porque não tinha condição de te levar, porque eu teria que ir direto pro hospital. E no hospital não entra criança. Fui ver passagem de ônibus. 2.800, 3.000 reais. De avião, né? Perdão, de avião. 3.000 reais. E mais, em Campo Grande. de Porque qualquer forma tinha que ir pra lá. Exatamente.
Aí eu tava dormindo, a Maria me ligou. Vem pra cá que a bolsa estourou. Eu falei, eu vou pro aeroporto. Mais uma vez, fé. Eu vou pro aeroporto. Liguei pra um tio da Mariana, que eu considero meu tio, que é bem pezinho pesado. Falei, tio Zezinho, tenho que estar em Campo Grande antes das 4 horas da manhã. Porque eu vi lá e eu não... Gente, por Deus, eu trabalho com marketing, mas essas coisas de comprar passagem, comprar produto na Shopee, é com a Mariana. É com a Mariana. Eu não mexo nisso. A Mariana... Não, e eu lá em São Paulo, no hospital, porque eu fiquei a madrugada inteira no hospital, né? Eu vou voltar pra minha história. Aí, pra Duas contextualizar. histórias. Aí, eu lá em São Paulo, peguei Uber, fui pro hospital, cheguei lá, era 11 horas da noite. E aí, me avaliaram. Não conseguiram ver. Ele falou, não sei se sua bolsa tá rompida. Eu, como mãe, sabia que tava rompida. E aí, ele falou, espera 2 horas que eu vou te avaliar de novo. Fiquei lá E o tempo era 2 horas. crucial nessa jornada. Esperando 2 horas. Aí, ele me avaliaram de novo. Veram de novo. Ai, não sei se sua bolsa tá rompida. Eu falei, meu Deus, como que você não sabe que minha bolsa tá rompida, cara? Minha bolsa tá rompida, tenho certeza. Liguei pros médicos que fizeram a oclusão. Falei, olha, tô assim, assada. No caso, ela tava no SUS e ela ligou pros médicos particulares. É, Aham. tô assim, assada aqui no SUS, eu tô já é 4 horas da manhã, eu tô aqui desde as 11, eles não conseguem nem ver se minha bolsa tá rompida. E eu sei que minha bolsa tá rompida e vocês me falaram que a bolsa tá rompida também. O que eu faço? Ela falou, olha, vai pro hospital porque a gente não tinha liminar. Tinha mais essa. A gente não Nós tinha nada burocrático. Porque assim, é só aí voltando, né? Porque é bacana explicar isso. A gente conseguiu o processo e o pagamento da oclusão. É, A gente a gente precisava ganhar da desoclusão, que era para tirar o balão, O parto. e o parto, que teria que ser feito tudo com a mesma equipe. E nós só tínhamos o primeiro e a gente fez, e aí, pô, porque ela colocou o balão, ela tinha mais 2 meses até ter o bebê. Existia um tempo pra Mais correr longo, atrás Pra disso. acontecer Pra mais correr um atrás milagre. Pra acontecer mais um milagre, exatamente isso. E foi o que a gente não teve, porque a bolsa A estourou. bolsa estourou. E aí, ela falou, olha, vai pro hospital que você fez a cirurgia. E olha que o hospital é o HCOR, Hospital do Coração. O coração. Aí eu fui, eu saí do hospital. Provavelmente colocaram lá que eu fugi do hospital. E aí eu fui embora, arrumei minhas coisas e fui pro HCOR. E aí nisso eu cheguei no HCOR e aí eu falei, olha, Foi pro minha PS. bolsa rompeu e o médico pediu pra eu vir aqui. Moça, aqui é o Hospital do Coração, não é maternidade. Lá não faz parto, assim. Tipo assim, faz parto, só que tem que ser programado. E só pra bebês cardiopatas, que tem problema no coração. Bebês que tem HDC, não. E aí eles não queriam me aceitar. E eu liguei pro médico tinha mandado eu ir lá, como que eu cheguei lá e eles não queriam me aceitar? Falei, olha, doutor, eles não querem deixar eu entrar. Ele falou, fala então pra ele ligar pra mim, porque você fez a cirurgia e você vai entrar sim. Eu falei, Esses caras foi ponta firme, os particulares foi... aí Foi eu faca na falei, bota, olha, assim. o doutor falou pra ligar pra ele, o nome dele é Rafael Botelho, qualquer coisa você liga pra ele. Ele falou que eu vou ficar aqui sim, porque eu fiz a cirurgia aqui. E aí ele falou, tá bom. E tipo assim, se ela sozinha, grávida... Tomando decisão. E tipo assim, aí quando voltar pra minha história, vocês vão ver que era a decisão que não pode errar. A minha vontade, gente, assim, tá passando por isso sozinha, era sair correndo na rua, assim, achar alguém conhecido. É horrível passar por isso sozinha. Não tem ninguém. Nunca me senti tão só na minha vida. E eu a madrugada inteira ali rezando o terço, chorando, né? Me derramando em lágrimas, com medo. E aí, eles deixaram eu entrar. Aí eu fiquei no pronto-socorro, não fiquei internada. E aí o doutor demorou a chegar. Ele foi chegar, você já tava lá já, né? Aí volta a minha história, Aí né? eu entrei. É isso igual a era novela, pluf, plá. 6 horas. 6 horas da manhã eu entrei no PS de lá. Eu tô desde as 9 com a bolsa estourada e acordada. E aí E sem comer também, né? Sem comer, sem nada. E eu aqui, subindo no carro do tio Zezinho, pé pesado aqui pra Campo Grande. E eu falei assim, tio, você me desculpa, eu vou dormir, que eu tô exausto. Porque eu passei o dia arrumando as coisas. Ele falou, ele só me chama de meu filho. Dorme, meu filho, o resto é comigo. Rapaz, em 1h30 ele fez aqui pra Campo Grande. Em 1h30. 1h30. Pra quem não sabe, tá assistindo, Aqui Campo no aeroporto dá uns Grande. 180 quilômetros, mais ou menos.
Isso E é dá trânsito, pelo e é menos trânsito. umas 2 horas e meia correndo. Exatamente. Porque nós fomos de madrugada, tinha que chegar lá. Eu cheguei, tipo assim, umas 3h30 da manhã lá. O avião saía 4h30. Não, quando o Do Leonardo aeroporto. falou que ia com meu tio, eu sabia que ele era pé pesado. Minha preocupação era lá, ficou triplicado. Eu falei, misericórdia, Eu só Senhor. dormi. Teve uma hora que eu vi. Ó, a capivara! Opa! Verdade, não é pra. Isso ele fez, né? E aí nós chegamos lá. Beleza. Aí tá eu pensando assim, ó. Eu tenho C6 Bank, ó. Propaganda C6 Bank patrocinando o canal de vocês daqui a uns tempos, hein? Amém? Amém. Eu tenho uns, Posse. eu tenho uns pontos lá, eu vou trocar por passagem. Aí eu cheguei lá, eu vi que a passagem dava pra eu comprar pela Latam, do aplicativo. Escuta só essa. Só que aí não tinha tanto de ponto. Aí eu vi pra comprar ponto. Aí eu falei, vou fazer uma estratégia, né, aqui. Aí era dia 24. Aí eu peguei R$ 580 e comprei mais ponto pra dar a pontuação pra eu trocar pela passagem. Fui e troquei os pontos. Falei, agora fui pra passagem. Fui pro guichê lá. E eu não sei mexer nessas coisas. Cara, eu não comprei a passagem para dia 27. Aí eu falei, nossa senhora, e agora? Aí o cara, não tem como trocar, não tem como trocar, tem que ir no 0800 com 24 horas. Falei, cara, minha mulher tá em São Paulo, não sei o quê, quanto que é a passagem? 2.800. Já tinha ido 500. E já tinha 580. Falei, Pix, né? Falei, passa aí, paguei. E subi no avião e ia tremendo. Pauta. Nunca tinha andado de avião. Jesus. Nunca tinha andado de Literalmente avião. 3 tipos de medo, né? Nunca tinha andado de avião. Eu falei, mas assim, eu tava tão Anestesiado. angustiado, tão assim que. Tipo assim, a Mariana, quando eu cheguei no hospital, ela perguntou, como que foi depois que passou? Como foi andar de avião? Eu falei, não sei. Não sei, porque eu tava me sentindo tão incompetente, tipo assim, de ter deixado minha esposa e ela tava. E eu sabia que ela tava sofrendo lá, sozinha. Porque eu conheço meu eleitorado. Embarquei no avião, comprando 2 passagens, né? Fui pra lá, cheguei lá, no hospital. Aí eu não tava entendendo nada, ela tava no tal de PS, pronto-socorro. Aí ela falou assim, amor, os caras veio aqui, trouxe um papel. Nossa, quando o Leonardo tava na viagem ainda, os caras vieram ali falar comigo, o pessoal do financeiro. Então, você tem que dar o calção, não é calção, né? Só não fala o valor, só não fala o valor pra E não assim, complicar ele falou nós. muito dinheiro, tipo assim, o valor de um carro. Aí eu falei, moço, pode esperar meu marido chegar? Ele saiu, eu fiquei misericórdia. É muito dinheiro. Onde que a gente vai arrumar Muito esse dinheiro. valor? Porque sem esse valor, eu não entrava no hospital, não via O hospital nada. não atendeu ela. Tipo assim, ela ficou lá no No pronto-socorro pronto-socorro. com um sorinho, tatu com cobra. E aí eu cheguei lá. Aí a Marina falou, você tem que ir lá conversar com os caras. Eu falei, você tá bem, tá tudo certo, Primeiro tá? a gente chegou, a gente chorou muito, né? Era um porque, clima, assim, assim, de, tipo assim, derrota. Porque assim. como a gente falou, não tinha, tipo assim, a gente não via... Tava tudo certo, né? Não via norte, não tinha uma saída, não tinha. Bebê com balão, grávida, tendo no hospital particular, em outra cidade. E nosso filho, a vida do nosso filho em risco, né? Tempo contando. E o tempo tempo passando, porque ela tava com a bolsa estourada. E eu não sabia, né? Mas não sei se vocês sabem, a bolsa pode ficar estourada. Não é que bastante estourou, tempo. tem que nascer. E daqui pra lá eu ia angustiado com isso. Eu falei, cara, o moleque vai nascer, e agora? Eu fui nessa daí. Sentei lá no financeiro e eles falaram X mil reais. Falei, cara, tudo isso? Aí eu falei assim, eu tenho umas economias aí, só que tá no banco, hoje é domingo, não pode sacar. E eu posso dar metade disso, e metade do que era o valor, era tudo que eu tinha. Tudo. Tipo assim, ficou um pouquinho ainda, mas assim, era praticamente tudo que eu tinha. Aí ele falou assim, vou conversar com o administrativo. Aí o administrativo falou assim, pode, nós vamos subir ela, mas amanhã você tem que dar outra metade. Falei, fechou então. Eu sabia que não tinha outra metade. Eu sabia que não tinha outra metade, né? E aí subiu. Foi só depois que eu dei todo o meu dinheiro pros caras que ele subiu a Mariana. E o médico bravo, hein? E o médico ficou super bravo. Porque Brigou. colocou a vida do neném. Pra resumir a conversa, subiu. Aí a Mariana entrou em trabalho de parto. Né? Quase, né? Quase trabalho de parto. Quase Eu trabalho tava de lá, parto. começou o processo de tentar segurar, não fazer eu ter contração nem nada. E aí, um dia depois,
começou a ter umas contrações. De Pro bebê madrugada. nascer, pro bebê nascer. E aí, de madrugada, eu mandei mensagem pra médica. Falei, olha, eu tô com contração. Isso era Tá uma terça-feira. dor considerável. Aí, 4 horas da manhã, eu acordo com as médicas, assim, tudo em volta Todo de mundo. mim. Posso ver se tem dilatação? Eu falei, não, pode. Aí ela fez o toque. Tava com 2 dedos. Falei, meu Deus do céu. Aí, assim, só pra adiantar, né? Porque contar os detalhes não vai ficar muito prolongado, mas assim. Aí a Mariana entrou meio que quase trabalho de parto, as médicas Fez a cirurgia de emergência por conta disso, né? Que tava tendo uma dilataçãozinha. aí eles falaram assim, ó, vamos ter que tirar o balão agora. Tipo assim, foi coisa de filme. Vai precisar de cirurgia, corre e tal. E a gente documentando nos stories isso. Aí ela voltou sem balão. E aquilo ali pra mim foi o fim. Tipo, porque o balão era a maior probabilidade que ele tinha de sobreviver. Ficamos 12 dias com o E ficou balão. 12 dias só. E o médico me chamou e falou assim, olha, se o seu filho nascer hoje, eu nunca vi nenhum bebê com 30 semanas sobreviver. Com hérnia diafragmática pequena. E o seu é muito grande. E ela, contração. E depois dessa cirurgia, porque essa cirurgia eu meio que senti tudo, a anestesia não pegou. Então, assim, depois eu voltei com muita dor. Além da contração, tinha a dor da cirurgia. Era uma dor essa assim... mulher sofreu, viu? muita Porque era furado o tempo inteiro. Remédio. E aí, a Mariana, ela fez a cirurgia e tipo, meio que iniciou o trabalho de parto. E os médicos estavam prontos pra ter o bebê ali. E não podia nascer. E depois da cirurgia, como mexeu, né? Piorou muito a contração. Eu falei, nossa, ele vai nascer essa madrugada. E aí, mais uma vez, Deus. Eu falei assim, fui pro Instagram e falei, ó, nós vai fazer uma corrente de oração. Preciso de vocês, vamos rezar. Terço neles. E a Mariana pedindo a Deus a intercessão que não tivesse o Tomás naquela hora. E aí, o Tomás era para nascer naquele dia. Era para nascer naquele dia. Só que, vou contar uma história mais da frente, porque nós entendeu isso depois. Eu perguntei pra Mariana assim, depois que o Tomás já tinha nascido, né? Ela falou assim, ô amor, será que as nossas orações mudam o plano de Deus? Será que, por exemplo, assim, eu rezo, ele tem uma concepção pra minha vida, eu rezo e ele muda? A Mariana falou assim, não. Ele não muda. O plano nosso é o plano nosso. O que acontece é amenizar. E aí, depois que passou esse rolê, a gente fez a corrente de oração na terça-feira. No outro dia, sem contração nenhuma, normal, tudo beleza. E aí, ficou 44 dias assim. 22 dias no HCOR, mas aí tinha uma capela ali, uma capela na igreja, Santa Generosa, e eu fui lá rezar. E a adoração ao Santíssimo me veio no coração. Eu falei, meu Deus, salva meu filho, meu Deus, salva meu filho. E aí veio no meu coração assim, ó, deixe vir a mim As criancinhas. as criancinhas. Nesse momento eu sabia que o Tomás não era nosso. Eu voltei para dentro do quarto sabendo que o Tomás não era nosso, porque Deus falou comigo nesse momento. E isso faz tipo assim, deixa o Tomás vir comigo. Entendeu? Eu senti isso. E aquelas orações da terça-feira impediram ele nascer naquele momento, que era o nascimento dele. Naquele dia que a bolsa estourou. E isso é outro milagre do Tomás. Era para ele nascer, não nasceu por causa das nossas orações. Deus esperou um Os pouco mais. médicos não entendiam por que eu tinha contração, não tinha um motivo, eu não tinha, explicação. eu não tinha infecção, eu não tinha nada. E eles não entenderam também como tudo parou depois. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse. Não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. E se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories. Tijolo Podcast é o nosso @. No YouTube aqui onde você nos assiste. Segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok. Então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. valeu! Tamo junto.